Professor, boa noite. Então, sobre o meu trabalho layout, eu vou falar um pouco sobre o layout de uma madeireira, né? Que tem tudo a ver com o nosso curso, e então acaba até motivando mais aí, o nosso desempenho, o nosso interesse na área, né? Então, essa serraria, ela está localizada em Figueira, ela é popularmente conhecida como Norte Pioneiro, né? Lá no norte do Paraná. Daqui de Curitiba até Figueira dá em torno de uns 306 quilômetros. E lá de Figueira até Telêmaco Borba, onde está a Clabin, fica a 76 quilômetros. É bem perto, né? O objeto de estudo, né, para extração de dados, como eu já falei, é uma serraria de pequeno porte, né? Ela faz o desdobro do eucalipto, porque na região a disponibilidade de matéria-prima é o eucalipto, né? Tem muito pouco pinos ou quase nada, né? Esse eucalipto que tem toda a região ali ao redor de Figueira, ao longo dos anos foi motivado pela Clabin, né? Que dá 70 quilômetros, está bem perto. Então a Clabin ela acaba arrendando, né, terras para plantio e futuramente fazer a colheita, né? A serraria ela tem uma boa localização, né? Porque ela está próximo da matéria-prima e também próximo do mercado consumidor. Próximo da matéria-prima porque o proprietário da serraria ele compra de pequenos produtores. Então, no máximo, ele percorre até a área de colheita desses produtores, no máximo 40 quilômetros. Varia muito, 10, 20, 30, não passa de 40 quilômetros, né? E a venda da madeira serrada é feita na própria região, ou na própria cidade, aliás, né? Materiais de construção, fazendeiros da região que fazem a compra da madeira serrada também, e é uma boa porcentagem que ele vende para eles, e o restante vai para cidades vizinhas, né? Hoje a madeireira da serraria ela produz aí por dia em torno de 30 metros cúbicos. Ela conseguiria produzir até mais, porém o quadro de funcionários dela está em 10, são 10 colaboradores. Ocasionalmente acaba caindo para 9. O proprietário ele tem uma dificuldade de achar mão de obra, de achar interessados em trabalhar ali na serraria. E com isso essa produção ela é pequena, né? Tudo bem que a serraria é de pequeno porte, mas ela não está passando de 30 metros cúbicos por dia. De acordo com o proprietário, até conseguiria chegar aí em torno de uns 45 até 50, mas esse número de 10 atualmente tinha que passar para 18, 19 funcionários, né? Aqui nesse slide eu apresento uma visão geral, né? Uma visão geral da serraria. Lá ao fundo tem a pilha de toras, daí tem madeira serrada no meio. É um pouco desorganizado todo esse pátio aqui, mas eu vou falar um pouco à frente. Tá, o fluxo geral, área de colheita dos pequenos produtores, feita a colheita, vai para o pátio de toras, do pátio de toras entra para dentro da serraria, para a serraria, faz o beneficiamento, né, o desdobro, a produção, o corte, enfim, madeira serrada pronta, está disponível no mercado para venda. Esse é o fluxograma geral, né? Nesse slide aqui, as máquinas estão em formato de linha, uma na frente da outra. E nesse esquema, é um esquema simples, porém que se encaixa em como é que está a disposição dessas máquinas, né? Entra a tora, tem a serra-fita, a serra circular, refilador, o destopador, e daí no final da linha tem a madeira serrada. Ou seja, então o layout dessa serraria ela é em linha, né? Aqui abaixo eu tenho aqui apresento os obstáculos que tem esse layout, né? O excesso de serragem, tem muita tora atravessada debaixo do maquinário, acaba até atingindo
os próprios funcionários, às vezes, né? E alguns escorregam, a tora escorrega dessa pilha lateral e acaba atingindo até as correntes ali enfim, o maquinário em geral, né? As costaneiras, elas estão atrapalham o colaborador, né? Então, com isso, o colaborador ele tem uma dificuldade de movimentação. É muito fácil dele se perder nesse circuito deles ali. Então, ele acaba se atrapalhando muito pela questão do desenvolvimento, né? Essa quantidade de obstáculos, essa madeira que está pré-serrada, que está atrapalhando ele, esse excesso de serragem que está ali. Ou seja, a quantidade de materiais ali, ele prejudica todo o movimento, né? O movimento desse colaborador. Então, com isso prejudica, consequentemente, todo o processo produtivo ali do layout, consequentemente da serraria como um todo, né? Eu tenho abaixo aqui algumas fotos aqui, onde eu coloquei uma flecha que aponta esses possíveis pontos de... como é que eu posso explicar? Esses obstáculos, na verdade. Aqui eu posso apontar aqui a quantidade de serragens. Veja que existe essa pilha de madeira aqui do lado, ó. Ela acaba, como eu já disse, acaba escorregando e atingindo a máquina, atrapalhando o funcionário. Ou seja, existe uma espécie de um assoalho, né? A máquina ela está em cima de um apoio de concreto, mas na lateral aqui existe essa espécie de assoalho, existem frestas para esse pode popularmente conhecido como pó de serra, né, cair e vazar, porque lá embaixo tem um vão, tem um espaço onde pode ser recolhido também esse pó de serra e jogado na pilha de resíduos, né. Antigamente tinha, parece que uma esteira, parece que agora não tem mais, então é tudo na pá mesmo. O segundo slide aqui, que continua, né, apresentando aqui o circuito do layout, né, esse layout, ó, todo esse material aqui praticamente em cima do maquinário, prejudica, tem tora inteira batendo aqui no pé da máquina, e do outro lado tem material caindo, atrapalhando, melhor dizendo, atrapalhando o funcionário, né? Quais são os pontos de melhoria? Como a linha já o layout já é em linha, poderia ser feito uma reorganização. Mas eu vou começar lá para o lado de fora, a área externa, começando pelo pátio. Existem vários pontos, pilhas de toras que estão espalhados. Então, eu acredito que o primeiro passo seria o redimensionamento do pátio. O que é isso? Alocar as toras no mesmo local, né? Parte do terreno tem uma certa declividade, é uma descida até forte, né? Da metade do terreno da área para frente já começa a ficar mais plano, né? Essa parte plana, no caso, a madeira serrada deveria ser alocada ali. E toda a tora que ainda será serrada, ela teria que ser acondicionada no mesmo local, né? Porque ela está muito espalhada, está muito bagunçado em todo o terreno. O segundo ponto seria o barracão, a cobertura do barracão. Eu acredito que ela é muito estreita. Eu acho que ela tinha que ser um pouco alargada, porque quando tem chuva lateral, ela atinge os motores, né? Então isso obviamente pode queimar o motor. Então esse alargamento, esse aumento da cobertura do barracão poderia evitar esse tipo de problema aí. Como eu já falei, reorganizar os materiais em toda a linha. Ele precisa de organização. Precisa limpar toda aquela área ali, jogar o material para dar mais espaço para o colaborador trabalhar, né? Com isso, ele se acha no que ele está fazendo ali.
eu reparei que o pessoal ali, que o operador ali da máquina ali, ele às vezes se perde na separação da costaneira que está serrada ali, e essa confusão é gerada pela pilha de tora de um lado, pilha de material do outro, aquele monte de pó de serra no pé, enfim, precisa de um pouco de reorganização. O piso, como eu falei, a máquina está em cima de um apoio de concreto, daí tem as laterais que debaixo tem um vão. Essas laterais é uma espécie de um assoalho. O ideal seria pôr piso, grades de piso, que é aquele como se fosse uma tela. Daí, ou todo pó de serra que cair, ele passa vazado. Daí é só lá embaixo, é só recolher o material da serragem ali. Daí não acumula em cima em cima ali do assoalho, não atrapalha os operadores ali, os funcionários, né? Uma outra saída seria o aumento da automatização. Aumentar a quantidade de máquinas, porque a quantidade de máquinas não são 4, se eu não me engano, 4 ou 5, mas se eu não me engano são 4. Então o material é um maquinário que já é bem antigo, então ele não é eficiente, sempre está estragando alguma coisa. Então essa renovação de maquinário, esse aumento de automação seria o ideal. O próprio proprietário já falou que ele já está reunindo recursos, no caso, né, que ele vai trocar boa parte daquele maquinário ali, inclusive por esteiras, né, para facilitar a movimentação da tábua já serrada, porque não tem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui mais algumas fotos que tem uma dimensão melhor, tem uma visão melhor de como é que é a serraria, né? Tá aqui, ó, a mistura de toras com madeira que já está serrada, com um monte de madeira bagunçada ali, apontada pela flecha. Essa é a entrada, né? Lá em cima é a entrada da serraria, que daí vem descendo. Lá em cima estão as toras, lá que é para ser serrada. Eu pus essa linha aqui para ilustrar melhor como é que tem esse declive, né? Essa descida aqui, que acaba... Aqui não tem muito o que fazer, na verdade, né? Mas daqui para trás, aqui, tem já é mais plano, então a madeira serrada já poderia ser acondicionada ali. Então já evita de ficar todo espalhado esse material, e evita que o operador da máquina, da carregadeira, fique fazendo muita manobra, né? Então, consequentemente, acaba gastando muito combustível, e com essa organização de pátio, de um lado as toras para serrar e de outro a madeira já serrada, já fica mais visivelmente organizado tudo. Então, com isso aí já tem esse ganho aí de tempo e de combustível, né, que é economizado para a movimentação de todo esse material, né? Então, professor, esse é o material que eu tenho, esse é o material que eu optei para apresentar o layout dessa serraria, né? Que ela já o padrão dela já é em linha já. Então, recapitulando, o que seria necessário mesmo seria basicamente o aumento de maquinário e a reorganização. Está muito desorganizado os materiais ali e acaba provocando essa confusão ali para os funcionários. Daí acaba a produção fica bem comprometida mesmo. Se esse é o meu trabalho sobre o layout.